Olá! É sempre um prazer receber você aqui no programa Está Escrito. Você gostaria de conhecer o plano de Deus para a sua vida? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12300 970, Jacareí, São Paulo. E também pode adquirir através do nosso blog novotempo.com/estaescrito. Você já se perguntou onde está Deus? Se realmente Ele existe, por que insiste em permanecer calado diante do caos que é o mundo hoje? Por que Deus não se manifesta e acaba de uma vez com esse embate entre criacionismo e evolucionismo? O programa Está Escrito apresenta para você a série Nisto Cremos. E no primeiro programa, o tema é Cremos em Deus. E se você acredita ou não acredita, tem fé ou tem muitas dúvidas sobre a existência de Deus, você não pode perder o Está Escrito com Ivan Saraiva, que começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito. Apresentado por Ivan Saraiva. Olá. Seja bem-vindo ao programa Está Escrito. Nós começamos hoje uma série muito importante para todo o cristianismo. O nome dessa série é Nisto Cremos. O que de fato o cristianismo ensina e crê. Você vai descobrir uma coisa muito importante e significativa para todos nós. Você vai descobrir que muitas pessoas que se dizem cristãs, na verdade, elas não acreditam naquilo que o cristianismo ensina. Você também vai descobrir que a nossa crença é fundamental para a nossa existência e para os rumos que nós damos à nossa vida. Por isso eu faço uma pergunta a você. No que você acredita? Em quem você crê? Existem mais de 34 mil religiões cristãs catalogadas. Uma confusão de crenças e de doutrinas. É por isso que nós definimos que essa série deveria apresentar para você, para todos nós, aquilo que de fato o cristianismo crê. Quando a gente fala em crença, a gente está falando algo muito mais amplo do que simplesmente a crença em Deus, na Bíblia ou no cristianismo. Nós estamos falando de uma realidade básica da existência humana. Nós passamos a vida inteira crendo em pessoas e em coisas. Nós precisamos acreditar, ou crer, ou confiar no piloto do avião, no motorista do ônibus. A gente precisa confiar num caixa eletrônico que de fato eu vou colocar ali minha senha e aquilo que eu pedi vai ser apresentado para mim na tela, ou um recurso financeiro irá sair. A gente precisa crer o tempo inteiro nos nossos pais, nos nossos filhos, nas pessoas, nas relações sociais. Você crê o tempo inteiro. Até mesmo você que é cético, até mesmo você que é agnóstico, que tem dificuldades de crer no Deus bíblico ou em qualquer religião, você também tem suas crenças pessoais. Você vive algum tipo de crença. Quero apresentar para você uma psicóloga. O nome dela é Sophie de Mijola Mellor. Ela desenvolveu uma tese, ela é francesa, uma tese importante sobre a necessidade da crença. Esse é o título da tese dela, Necessidade de Crermos. E ela apresenta, através de parâmetros científicos, que de fato eu e você somos seres programados para acreditar, seres programados para crer. Mas eu pergunto a você, somos
dependentes daquilo que cremos? É claro que sim. Estamos crendo em coisas o tempo inteiro. Agora, a partir do momento que eu entendo que eu, como ser humano, independente das minhas crenças religiosas, existe algo no meu DNA exigindo que eu creia, eu começo a refletir sobre algumas coisas da minha vida. O que você crê, amigo, diz muito sobre quem você é. E sabe, eu vou começando a entender, à medida que eu vou vivendo a minha vida, que as pessoas, por não saberem no que crer, acabam crendo em coisas absurdas, ou acabam escolhendo descrer de tudo. Agora, uma vez que eu e você entendemos que dentro de nós existe uma projeção de crença e que precisamos crer para poder sobreviver, e que não existe sociedade ou pessoa que se forme, que se crie, que exista sem nenhum tipo de crença, nós precisamos agora começar a responder as perguntas mais essenciais e lógicas da nossa vida. Essas perguntas, elas sempre foram feitas e em qualquer curso de filosofia as pessoas tentam respondê-la de maneira satisfatória para dar sentido à vida. E a primeira pergunta é: de onde viemos? Quem somos? Por que estamos aqui? Como devemos viver? E para onde vamos? E quando nós não conseguimos responder a uma dessas perguntas, ou a todas as perguntas, nós sofremos. Isso porque para nós é fundamental compreendermos o sentido da vida. Nós precisamos perceber que o sentido da vida se dá através dos sentidos. Como percebemos o mundo, como ele se apresenta diante de nós, vem através dos 5 sentidos. E também compreendendo essa palavra de outra maneira, o sentido, o norte da nossa vida, responder a essas perguntas é fundamental para a realização pessoal de qualquer homem. Mas hoje, nesse programa, eu quero começar a tentar responder, ou pelo menos a refletir, sobre a nossa origem, de fato de onde viemos. Você sabe que aqui, no nosso país ou no Ocidente, existem 2 grandes teorias, o criacionismo e o evolucionismo. E quando eu digo que são teorias, é exatamente isso que eu quero dizer. São apenas teorias, porque nunca a ciência conseguiu provar que exatamente a origem do universo se deu através de uma explosão. E também nunca ninguém conseguiu colocar Deus dentro de um laboratório para observar, experimentar, repetir o experimento. Assim que essas 2 filosofias de vida, de crença, de origem, se dá em termos teóricos, a gente precisa definir. A base do criacionismo é a crença no monoteísmo judaico. E a base do evolucionismo é que a matéria vive em sua infinita evolução. A gente precisa definir: ou eu vou viver crendo na minha origem, sendo o jardim do Éden ou o jardim zoológico. O cristianismo sempre tentou converter todas as pessoas para a sua filosofia. E nós temos uma resposta clara, lógica e óbvia em relação a isso. O cristianismo quer converter todas as pessoas à sua filosofia porque entende que essa filosofia de vida é muito interessante para muitas pessoas ou para todas as pessoas. O cristianismo quer apresentar para você uma saída para os seus problemas existenciais e apresenta uma resposta para a nossa origem. Agora, a novidade se dá pelo fato de que o ateísmo agora quer começar a converter pessoas. Agora eu vou fazer algumas perguntas a você que eu acredito serem bastante relevantes e importantes. Embora haja essa tentativa absurda de converter pessoas ao ateísmo, inclusive com publicidade, pessoas pregando, colocando em outdoors, colocando em ônibus, propagandas falando a respeito do ateísmo e incentivando pessoas ao ateísmo, eu quero fazer algumas perguntas a você. Primeira delas, você conhece alguém que viveu uma vida complicada dentro de casa, passando por dificuldades familiares, à beira de uma separação, onde a indiferença e até mesmo o rancor, o ódio tem tomado conta da vida familiar. E esse indivíduo se converteu à filosofia do ateísmo e teve a sua vida familiar transformada. Você conhece alguém assim? Você já ouviu falar de alguém que viveu problemas terríveis com drogas, que se encontrou com o livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio, e depois de ler esse livro conseguiu sair das drogas?
se converteu ao ateísmo e então começou agora a ter uma novidade de vida, uma vida muito mais equilibrada, muito mais correta, longe das drogas. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar de ninguém vivendo essa situação. Mas mesmo que você conheça alguém nessa situação, alguém que teve uma vida melhor a partir do ateísmo, se você me trouxer uma, eu trago para você milhares, milhões de pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo cristianismo. Sabe, quando a gente volta às origens e a gente começa essa discussão a respeito de Deus, se devemos crer nele ou não crer nele, eu quero lembrar a você de uma coisa. Eu tenho um problema com os ateus, ou com aqueles ateus mais ferrenhos. Sabe, parece que sempre lançam mão ou usam a questão do sarcasmo, da risada, do deboche, para poder tratar essa situação. Isso não é um debate sério. Isso não é uma colocação racional. Todo ateu, todo agnóstico, e você talvez esteja me assistindo e refletindo sobre algumas coisas, usa tanto a razão, elabora tanto sua linha de raciocínio, quer tanto provas materiais. Então vamos conversar de igual para igual. Vamos começar a colocar as coisas de uma maneira clara e transparente para a gente começar a refletir sobre as coisas da vida, se de fato tudo surgiu através de uma explosão. Você sabe, o grande problema, tanto do cristianismo, do criacionismo, quanto do evolucionismo, são as causas primeiras. Tudo bem, a origem do universo se deu por uma explosão, Big Bang. Ok, todos nós sabemos disso, está tudo certo, ok. Mas como se deu essa explosão? Sim, porque foi combustão, gases. De onde vieram esses gases? A causa primeira, a evolução não trata. Assim como o cristianismo também não. Deus, de onde surgiu Deus? Qual é a origem de Deus? Nós também não temos essa resposta. Então perceba que as causas primeiras são um grande ponto de interrogação na vida de todos nós. Existe um indivíduo chamado Andrew Ngo. Talvez você não o conheça muito, mas ele é um grande professor, ele é doutor em biologia em Harvard. Esse indivíduo é o responsável pelo conhecimento, pela busca de vida em Marte. É ele que chefia toda a expedição e ninguém na Terra conhece ou entende mais essa questão de origem de vida do que esse indivíduo. E eu queria que você prestasse atenção em um pensamento, em uma frase que causou muita polêmica no meio evolucionista, mas que é a mais pura de todas as verdades. Acompanhe comigo. Nós não sabemos como começou a vida nesse planeta, não sabemos exatamente quando ela começou e não sabemos sobre quais circunstâncias. É exatamente isso. Talvez uma das mentes mais brilhantes da nossa geração chegue à conclusão que eu e você não sabemos exatamente como se deu a origem da vida no planeta ou no universo. Quando eu e você temos uma discussão franca, tranquila, sincera e verdadeira a respeito de como as coisas surgem, por que elas surgem, de que maneira as coisas passam a acontecer, nós começamos então a definir aquilo que cremos. E agora eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer para você agora. Talvez eu esteja falando para alguém que tem dificuldades de crer, tem dificuldades de crer em um Deus bíblico, dificuldades de crer que esse livro é a palavra de Deus. Querido, a dificuldade que você tem é a dificuldade que eu tenho e que tantas pessoas têm. Algumas pessoas pensam que dentro do cristianismo existem duas classes de pessoas, os enganados e os enganadores. Mas não é assim. Eu queria que você em algum momento abrisse a sua mente pelo menos para a possibilidade de Deus existir. Do Deus bíblico de fato ser o seu Criador. Sabe, quando a gente pensa nas tantas variantes e tantas perguntas sem respostas, por exemplo, nós sabemos que a grande crise mundial próxima, além da econômica, se dará pela falta de água potável no planeta. A guerra não vai mais ser por causa do petróleo, mas por causa de água, as pessoas precisam beber água. E todos nós sabemos que a água são duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Agora, se é tão simples juntar, por exemplo, moléculas, ou separar moléculas, por que a gente não fabrica água?
Ah, existe tecnologia para isso? Existe, só que é tão caro que não compensa, não vale a pena, é inviável. Veja, apenas para juntar duas moléculas já existentes na atmosfera, a gente não consegue, por uma necessidade básica do ser humano. Então, sabe, eu acho que a gente precisa se despojar da nossa arrogância intelectual e começar a pensar na possibilidade do imponderável, do metafísico realmente existir. Algo além da nossa compreensão, além da nossa maneira de entender e de compreender o mundo. Você precisa dar sentido à sua vida. Você precisa definir o que você crê e no que você crê. Porque se você crê no Deus bíblico, você precisa crer no livro que ele deixou. Em que Deus você crê? A sua vida tem sentido sem Deus? O ateísmo trouxe algum tipo de benefício para a sociedade? Eles promovem uma liberdade intelectual que eu não sei se de fato ela acontece na sua essência. Sabe, eu resolvi terminar o programa de hoje apresentando para você um amigo meu. O nome dele é Bauer. Ele talvez tenha tido as mesmas dificuldades e as mesmas lutas para crer em Deus que você talvez esteja passando ou sentindo. Ele é tão questionador e tão cético quanto a maioria das pessoas que vivem nesse mundo pós-moderno. Mas em algum momento da vida dele, ele resolveu abrir a sua mente para pelo menos questionar a possibilidade da existência de um Deus bíblico, de um Deus que escolheu nos amar, nos proteger e nos criar. Bauer, seja bem-vindo aqui ao programa Está Escrito. Bauer, eu trouxe você aqui porque talvez existam muitas pessoas que tenham mais ou menos a mesma linha de raciocínio e de pensamento que você tem. 93% da população brasileira diz que acredita em Deus, mas é uma crença quase inócua, porque não faz diferença na vida de muitas pessoas. Você também cria em Deus, mas era uma crença muito vaga. Você sempre foi muito racional, muito cético em alguns momentos da sua vida, né? Aquela história de ver para crer. Como era a sua vida simplesmente crendo num Deus, mas sem relacionamento com Ele? Uma vida vazia, né, Ivan? Eu sabia que existia um Deus, mas não tinha intimidade com Ele. Então, você chega um momento da sua vida que você tem a necessidade de crer de uma maneira mais objetiva, e eu demorei muito tempo para que esse momento chegasse até mim, mas graças a Deus chegou. E como isso aconteceu? Tudo começou com a minha esposa e eu comecei a acompanhá-la, ter os primeiros contatos com a Bíblia. E a Bíblia é muito lógica, assim como eu sou. Tem começo, meio, fim. Ela responde uma série de perguntas. Ela não vai te responder todas as perguntas, mas ela responde uma série de perguntas. Então esse primeiro contato que eu tive com a Bíblia, através do estudo bíblico, mudou a minha vida. Na sua maneira de entender, o que é mais difícil para alguém que precisa começar a crer no Deus bíblico? O que é mais difícil? O que dificulta mais o indivíduo se abrir? É a família? São as crenças pessoais? É começar a estudar a Bíblia? O que é mais difícil? Dar o primeiro passo. Eu demorei 46 anos para dar o primeiro passo. E eu precisei da ajuda de uma pessoa, no caso, novamente, a minha esposa, que me ajudou. As pessoas costumam não aceitar muito. E Bauer, uma pergunta, você continua sendo um livre pensador, né? Gosta de questionar, de entender os detalhes de tantas coisas e situações da vida. Como harmonizar um indivíduo que é tão livre para pensar com um Deus que apresenta um livro tão normativo, né? De coisas que podem e que não podem? Hoje eu tenho Deus no meu coração 24 horas por dia. E eu sinto uma correlação que não existia. Isso faz uma diferença muito grande. E está aberto a qualquer um sentir o que eu sinto hoje. Basta dar o primeiro passo. Deus passou a ser real para você. Real. Bauer, eu quero te agradecer porque a tua fala talvez esteja ajudando muitas pessoas
que precisam dar esse primeiro passo que um dia você deu e hoje com esse relacionamento tão bonito que você tem com Deus. Obrigado. Amigo, esse é o primeiro programa da série Nisto Cremos. Deus nunca será compreendido na sua plenitude. Mas nesse momento eu queria falar com você que tem dificuldades de crer em Deus. Talvez você até acredite que Ele exista, mas nunca fez dele Rei e Senhor da tua vida. Eu tenho certeza que o Deus que eu creio que existe é o seu Pai, é o seu Criador. Ele ama você. Ele quer você bem perto dele. Ele só precisa de uma chance. Ele precisa que você abra a porta da sua mente e do seu coração uma única vez. Deus não precisa de duas chances. Você não gostaria de, nesse momento, tomar essa decisão? Um dia o Bauer teve que decidir, vou começar a estudar a Bíblia ou não. Estude a Bíblia. Busque a palavra de Deus. É por isso que nós estamos oferecendo esse curso bíblico para você. Um curso bíblico especial, em parceria com o Cid Moreira. Sabe para quê? Porque eu sei que a sua vida é corrida, é atribulada e que muitas vezes você passa muito tempo dentro de um carro. Ouça o que a palavra de Deus diz. Perceba o que Deus tem para você e para sua família. O cristianismo continua com o poder da palavra de Jesus, transformando vidas, restaurando famílias, salvando pessoas. E é o que Deus quer fazer hoje com você. Nesse momento você ouvirá um hino apresentado pelo Quarteto Arautos do Rei. Enquanto o quarteto cantar, tome uma decisão. Se aproxime de Deus do jeito que você está. Crer é tudo que Deus precisa para transformar a sua vida. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver. Deus nunca muda, mesmo hoje, aqui neste lugar, Deus se faz revelar. Por isso ouça, você nunca está sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê. Não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Escute bem, pra você que tudo tem, mas vive só, cercado pelo medo, com falta de amor. E para quem não tem saída, a quem a vida fez desanimar, Deus tem a solução. Bem agora, Deus ouve a oração. Toda
toda sua angústia quer levar. Você nunca está sozinho, Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Vinde a mim, cansados e oprimidos, Ele diz, pois descanso em mim encontrareis. Veja o sacrifício que o levou até a cruz. Você nunca está sozinho, jamais sozinho. Deus jamais o deixará. Ele tudo vê, não se esconde ao ver você chorar. Ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. O Deus que eu conheço tem poder. Pode a vida transformar. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, há muitos dos teus filhos que têm dificuldades em crer no Senhor. Por favor, ajude-os, proteja-os, desperte no coração e na mente deles um cristianismo racional, um cristianismo bíblico e lógico, para que eles percebam que o Senhor se apresenta a eles da maneira como eles precisam te conhecer. Entregamos essas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tem gente que diz que não acredita em Deus e muito menos na Bíblia, mas nunca sequer parou para estudar a Bíblia. Mas você deve estar pensando aí, mas ler a Bíblia? Ela é tão complicada, eu leio e não entendo nada. Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta você ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. E você também pode pedir o seu curso bíblico através do nosso blog, novotempo.com/estaescrito. E você ainda pode contar também com um plantão de dúvidas do programa Está Escrito, uma equipe preparada só para te atender.
faça contato conosco. Estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei que Deus está em seu trono de esplendor e de poder, de onde o universo Ele mantém. Mas toda vez que o busco, percebo sua glória me envolver.